Viva! Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos. Este é o podcast Conversas com V. Tenho trazido para aqui muitas pessoas com notabilidade pública ou não necessariamente, mas cujas vidas são pertinentes e interessantes, naturalmente, para serem partilhadas também. Eu vou hoje conversar com Suzy Barbosa, a mulher com M grande, mãe, líder, dona de um sorriso contagiante e de uma firmeza que pode afastar os mais inseguros. Bem descrito. Ah, é? Ok. Suzy Barbosa é defensora da participação das mulheres nos assuntos políticos nacionais da Guiné-Bissau. Barbosa fez parte do movimento feminista de mulheres da região de Bafatá que se recusaram a votar em eleições em que não houvessem mulheres nas listas. Isso é... Sim, foi algo de impactante, sobretudo vindo de uma cidade como Bafatá, onde ninguém esperava, não é? Suzy Barbosa foi delegada na primeira conferência do Círculo de Mulheres da Assembleia Nacional na cidade de Quebec, em 2017, composta por políticos e políticas, na verdade, de países de língua francesa, que se reuniram para desenvolver mais capacidades para as líderes mundiais do género feminino. É sempre a trabalhar em prol do género. Sim, sem dúvida, e com muito gosto. Em 2016, assumiu a Secretaria de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades da Guiné-Bissau. Em 2019, Barbosa foi empossada Ministra das Relações Exteriores. Foi top. Sim, sem dúvida. Foi o início de uma carreira com como eu posso dizer, com experiências que não se esquecem para toda a vida. Com muitas lições. Suzy Barbosa é de 1973, é uma proeminente política da Guiné-Bissau, foi nomeada em 2025 conselheira do governo espanhol para a cooperação com a África. Suzy Barbosa, seja bem-vinda ao programa Conversas com V, aqui no online, nesse podcast que tem já há uns anos. Muito obrigada, Vítor Hugo. É um prazer estar aqui. É um prazer ver uma pessoa com um sorriso tão mais contagiante como eu. E é um prazer falar sempre com o público que eu gosto muito. Eu tive pena de, ao longo desses 5 anos do Tenho a Palavra, não ter conseguido ter a Suzy Barbosa no meu programa. Não sei porquê. Acredito que antes não conseguia porque eu mesma não tinha agenda. Eu confesso, ser Ministra dos Negócios Estrangeiros... Ou os temas não casavam? Possivelmente, mas ser Ministra dos Negócios Estrangeiros realmente... coíbe-nos ter uma agenda como gostaríamos. Vivemos em função da agenda da política externa do país, não temos vida própria, não temos vida social. É uma carreira, realmente é uma função muito, muito esforçada. É preciso muita dedicação. E foi um período muito intenso. E depois a maternidade também não me deu muito. Oh, uau! Vamos falar sobre ela um pouquinho, uma coisinha assim interessante, porque a maternidade sempre muda as pessoas, não é? O ser mãe, o ser pai, é uma coisa das mais lindas que se pode viver na vida. Vamos começar a nossa conversa, exatamente como deve ser? Muito bem. Pode ser. Nesta rápida introdução, agora quero uma pergunta de introdução. Sim. Qual é para ti, e combinamos tratarmos assim mais diretamente, a pertinência e a importância de uma conversa como esta? Eu gosto de me dar a conhecer ao público porque às vezes a ideia que se tem da Suzy Barbosa é desta profissional fria, distante, com exceção do sorriso. É verdade. E eu sou uma pessoa muito dada, eu sou uma pessoa muito sociável, gosto de conviver. E também tenho que confessar que desde que eu fui mãe eu tornei-me uma pessoa talvez mais humana, considero que me tornei melhor pessoa. E eu acho que é muito bom transmitir, que as pessoas me conheçam e que possam talvez julgar melhor. Não a figura que conhecem como uma mulher política de ferro, dura, distante. Pois, e porque esta entrevista não tem este condão de uma entrevista política, é mais na perspectiva da personalidade, é a pessoa em si que vai aqui comigo conversar. Bom, num e noutro momento podemos... que não é habitual. Que não é habitual. É exatamente também por isso é que eu aceitei o convite. Muito bem, eu fico muito feliz por isso. Suzy Barbosa, a minha primeira pergunta para os meus convidados é sempre esta. Que livro é que estás a ler? Neste momento estou a ler precisamente o livro que nós fomos ao lançamento do nosso amigo Murad Moraji, muito interessante. Eu conheço muito a trajetória, muitas das situações que ele descreve, eu tomei parte. Quando ele fala da deslocação à Guiné-Bissau, eu sou precisamente nesse momento a Secretária de Estado para a Cooperação, foi o meu primeiro contacto profissional com ele e é esse o livro que eu estou a ler neste momento e estou a gostar, é mais uma experiência que me inspira. Este livro que retrata as várias superações, não é? Muito bem. Ora, que memória tens da tua infância
que nunca te sai da cabeça? Sem dúvida, os cheiros, os sabores da terra, da África, da Guiné-Bissau, de Bafatá, precisamente. Eu digo sempre que eu sou uma privilegiada a ter nascido na terra natal da Amílcar Cabral, uma terra com tantas histórias, com um legado tão importante, não só para a Guiné-Bissau, mas para todo o continente africano, enquanto terra do grande panafricanista que ele foi. Suzy Barbosa, Orlando, tens de tocar aqui a câmara do coisa, está a rodar. Está a rodar. Suzy Barbosa, o cheiro de que te referes é aquele cheiro à terra quando chove e depois molhada. A terra molhada? Sim. Os nossos cheiros da África, os calores. As cores, não é? Cores, tudo. Isto marca-nos para o resto da vida. Embora eu tenha vindo muito cedo para Portugal, com 6 anos, eu mantive essas memórias. E eu, quando pensava na felicidade, associava esses cheiros, essas cores, essas memórias de um país que na altura era um país bem pobre, mas que é um país para mim que me transmitia a felicidade. Suzy Barbosa, estamos a falar da primeira fase da tua vida e podes falar um bocadinho mais dela, portanto, saíste de Guiné-Bissau com 6 anos para Portugal, irmãos, pai, mãe, a tua origem, queremos perceber melhor. Eu nasço numa família de empresários, conhecida na Guiné-Bissau. Venho precisamente nessa altura, em 1980, que não era habitual mandarem as crianças estudarem tão cedo, a menos que tivessem condições. Venho com a minha irmã mais nova, de 5 anos, e vimos para o Cacém, precisamente para a casa de uma família. E aí crescemos, convivemos com as crianças, tivemos uma vida muito comum, mas uma vida cheia de aprendizagens, porque sobretudo tivemos a oportunidade de sair daquele núcleo da Guiné-Bissau, que era a entourage do meu pai, e crescer no meio de um bairro comum europeu. Aprendemos imenso, e eu hoje digo que eu sou sem dúvida resultado desta mistura de culturas. Viver 30 anos na Europa sem dúvida teve um impacto enorme na minha formação, na minha cultura. Na forma de ser e estar, não é? Sem dúvida, porque eu sou uma guineense, sou uma africana, sem dúvida, mas reconheço o peso que teve esta cultura portuguesa e europeia na minha formação. Exerce sempre muita influência, porque estamos a falar de memórias. Qual é o professor ou a professora da tua infância de que não te esqueces de modo nenhum? A professora Alda, eu adorava a professora Alda. Aqui ou lá? Aqui, eu sempre estudei cá. Pronto, ok, já 6 anos, não é? Claro. Eu nunca estudei, começo a estudar aqui na escola número 1 do Cacém, primária, e a professora Alda veio a ser uma pessoa que, mesmo depois de deixar a primária, ainda tive contacto com outros familiares, que me marcou. É daquelas pessoas que inspirou na altura. Tive a sorte de ser sempre muito boa aluna, porque eu tinha um princípio. Na altura não havia muitos miúdos negros. Éramos poucos. Então eu dizia, eu tenho que demonstrar que nós, os negros, somos tão bons e tão capazes. Eu tinha que ser a melhor aluna da turma. Se não fosse, eu condenava a mim mesma. Então destacava. Mas era uma questão do complexo ou era uma questão de consciência? É reto. Eu acho que era reto, porque eu tinha sempre o princípio, eu tenho que mostrar que nós somos capazes. Nunca tive complexos. A verdade é que eu tenho que reconhecer que sou uma pessoa que não tem complexos. Sempre cresci numa família mista, de familiares de origem cabo-verdiana, portuguesa, guineense, então nunca houve complexos na nossa família e graças a Deus crescemos sempre de igual. Mas eu tinha este reto de que não haviam realmente muitas crianças negras na altura nas escolas públicas portuguesas e eu queria demonstrar que nós que viemos de fora somos capazes de ser muito bons. Mas o facto de teres vindo de uma família com algum privilégio não te colocava uma posição de vantagem? Mas aí está... A família de privilégio era na Guiné-Bissau. Aqui cresci numa família... Aqui é igual tudo. Sim, tudo igual. E a verdade é que eu acho que fez-me bem. E o meu pai fez questão de crescêssemos assim, precisamente para nós respeitarmos as coisas e darmos valor às coisas. Agora, e apesar disso, nunca tocaste naquele lugar de vitimização, não é? Porque às vezes há pessoas que, por uma e outra razão, ou por causa da tez, ou por causa da condição social... às vezes colocam-se no lugar de vitimização. Não foi o teu caso. Tive a sorte de não ter sido o meu caso, acompanhei muitas situações dessas. Eu dizia sempre, o meu princípio, eu transmitia muito isso à minha irmã mais nova, que era um ano mais nova, eu dizia, ela às vezes eu não sou capaz, tu és capaz. A, B e C são capazes, tu és capaz. Se eles são capazes, tu és capaz. Mete isso na tua cabeça. Foi sempre o meu princípio. E a verdade, se tiver a oportunidade de ver no meu currículo escolar, sempre fui ou a melhor da turma ou a segunda melhor da turma, porque eu interiorizei isto. Eu dizia, os meus pais não faziam um sacrifício enorme, desde pequena,
estão a pagar os estudos para eu estar cá, as outras pessoas não têm essa oportunidade, eu vou fazer um esforço. E eu na altura já tinha ciente que eu queria ser deputada, eu queria ser como a Carmen Pereira, então eu esforçava-me, era o meu ídolo. Okay. Ela jogou um papel extremamente importante porque ela era presidente da Assembleia, na altura em que eu vim para cá, o meu pai era deputado e eu achava extremamente impressionante que uma mulher fosse a chefe do meu pai, embora presidente da Assembleia não é chefe, mas é figura que destaca no Parlamento, não é? Apesar desta mudança de realidade, de geografia, muito cedo, eu acho não, tenho certeza que estás em condições para me responder a esta pergunta, porque sempre mantiveste uma relação direta com o país. Em que pilares está assente a característica principal, os valores da mulher guinense? Eu acho que a mulher guinense é a resiliência em pessoa. Eu, apesar de ter vindo para cá com 6 anos, eu ia todos os anos passar férias à Guiné-Bissau. E eram 2, 3 meses por lá e, portanto... Exatamente. O período de férias de verão, eu ia sempre com a minha irmã passar as férias com os meus pais, porque eles continuaram a viver lá. Então eu tinha muito contacto. E eu sou de uma zona muito rural. Eu não sou de Bafatá cidade, eu sou de uma quinta que está a 10 km, é uma zona muito rural. Então o meu contacto era com as mulheres reais do país. Tanto é que eu fui eleita depois deputada precisamente nesse contexto rural que é ganado. Qual é hoje, Suzy Barbosa, porque tens sido ao longo desses anos uma voz muito audível das mulheres guinenses, não é? Qual é hoje o principal grito da mulher guinense? A mulher guinense continua a lutar pelo reconhecimento e pelo direito à igualdade. Apesar de nós termos aprovado em 2018 a lei da paridade, na prática isto não se verifica. A Guiné continua ainda hoje na administração pública a ter apenas 25% de mulheres. 75% continua a ser de homens, ou seja, um domínio total. E nós continuamos a sofrer muita discriminação, mais uma vez, muito no interior, porque muitas das meninas continuam a ser preteridas em relação aos irmãos que têm a possibilidade de estudar. Essa é uma luta permanente. Eu acho que só haverá a mudança real na Guiné-Bissau quando houver uma reforma do sistema de ensino que obrigue realmente a presença das meninas na escolaridade mínima obrigatória, pelo menos até ao 9º ano, não até a 4ª classe, como acontece agora. Amigas e amigos internautas, estou a conversar com Suzy Barbosa, guineense de nacionalidade, mulher com vasta experiência na política e diplomacia daquele país africano de língua portuguesa. Este é um podcast de Conversas com V, uma conversa que rola em torno da cultura, da educação, de ser mulher e, claro, de ser líder guinense. A Suzy Barbosa é hoje conselheira do governo espanhol para a África. Vamos saber o que é que a Suzy tem feito exatamente para o governo espanhol, sendo ela africana. Bom, Suzy, quero perceber o seguinte, portanto, falámos aqui da infância, portanto, sais da Guiné-Bissau aos 6 anos, tens uma irmã, apenas uma irmã? Eu, na verdade, tenho 2 irmãos mais velhos, que são do meu pai antes do casamento com a minha mãe. Perfeito. No total somos 4 irmãos. 4 irmãos. E damos lindamente. Todos crescemos cá em Portugal, mas eu cresci com esta minha irmã em casa dos familiares e eles cresceram com o meu avô. Okay. Não crescemos tão próximos. E depois, como é que foi então esta vida? Já disseste que foste uma mulher, uma estudante muito dedicada, muito assídua, muito combativa. Queres falar um bocadinho dessa experiência, a única das poucas negras nas escolas na década de 80 aqui em Portugal? E os anos subsequentes, como é que foram? Sempre foram assim. Depois fiz o preparatório Mira Sintra, sempre bairros relativamente sociais de classe média baixa. Mas isto serviu para me formar como pessoa. Quando eu ia à Guiné, em que tinha o contacto com outro tipo de vida, isto permitia-me não subir muito, que eu sempre fui bastante mais humilde. Pés no chão, muito realista. E isto foi o objetivo do meu pai realmente quando nos manda estudar para aqui, porque ele tinha crescido num colégio interno, de qualidade, mas não queria essa vida para nós. E hoje agradeço-lhe isso. Permitiu-me ver essa realidade. Depois a adolescência para a fase da juventude. Passei também em Lisboa, no ISCS, onde me formei em Relações Internacionais, aí sim com um contacto maior com a comunidade africana, porque há muitos estudantes que vêm bolseiros da Guiné-Bissau. Aí também se destaca o facto de eu ter crescido, estudado cá, porque se nota na forma, na adaptação. Sim. E muitas das vezes os colegas que vinham da Guiné recorriam a mim para que os apoiasse, porque a preparação com que vinham da Guiné-Bissau nem sempre lhes permitia acompanhar da mesma forma as aulas aqui, sobretudo a nível de inglês e algumas disciplinas que não tinham lá. E depois a dificuldade mesmo na comunicação, na forma de ser e estar, hábitos e costumes. Tudo uma das coisas quando aliás, é algo que acontece até os dias de hoje. Até hoje em dia, sem dúvida. Isso acontece porque, como eu digo, o sistema de ensino no nosso país realmente
precisa de uma reforma e que permita ter ensino de qualidade. É um dos grandes desafios e eu acho que é uma das grandes apostas para os governos futuros. Suzy Barbosa, e por conta desta forma muito straight de ser, não é? Não coloca de que forma é que os homens guineenses olham para ti? Como uma mulher líder disruptiva, ou de que forma é que eles olham para ti? Eu vou ser muito sincera, Vítor Hugo. Eu não estou muito preocupada como os homens olham para mim na Guiné-Bissau. Nem me preocupo. Eu estou sempre preocupada como é que olham as mulheres mais jovens. Eu sei que os homens muitas vezes sentem-se um pouco intimidados comigo na Guiné-Bissau. Eu sou daquelas pessoas que chega, marca presença, diz o que pensa, e isto não é muito habitual. Eu notei isto sobretudo no Parlamento. Mas a minha preocupação era sempre marcar presença e ser um role model para as meninas. E a verdade é que das coisas que mais estou satisfeita ou que mais me sinto realizada é o facto de hoje, se for à Guiné-Bissau, a Universidade Jean Piaget, que é uma das universidades que tem o curso de Relações Internacionais, a maioria das meninas que lá estão dizem: eu vim fazer relações internacionais porque eu quero ser a Suzy Barbosa. Então, para mim foi extremamente importante ser este role model para motivar as meninas a estudarem e a pensar: eu quero chegar a ser como ela, então eu tenho que estudar. Isso é muito gratificante. E como é que uma mulher tão determinada, tão preparada, forjada em dois mundos, o mundo português, a geografia guinense, rural, podemos assim dizer, como é que esta mulher costumava passar, enquanto jovem, os seus tempos livres? E eu hoje também me pergunto igual. Eu sou uma pessoa que gosto de viajar, porque eu acho que o viajar abre a mente. Viajar é tempo livre? Em tempos livres, sim, nas férias. Mas o tempo livre no dia a dia. Yes. Muito cinema, muita leitura. Muito. Eu era uma pessoa que devorava cinema, devorava livros e sempre conversei muito. Eu tinha um avô que era um político nato e era uma pessoa com quem eu passava muito tempo. Então a política já é de família, né? Veio, já tem... O meu avô foi das pessoas que esteve na clandestinidade do PAIGC. Okay. O meu pai também esteve na juventude clandestina do PAIGC antes da independência e veio a ser deputado. Ele fez 4 mandatos. Então é uma coisa que já vem de família. Eu, quando me torno deputada, eu torno deputada no círculo em que o meu pai já tinha sido deputado em 4 mandatos. Então, é quase como essa familiar a continuidade. Agora, precisava, mas o tempo livre era muito cinema, não tem atividade desportiva, sim, sempre, lazer. Porque sempre. Aqui em Portugal, sempre estava aqui em Portugal tem aquela coisa da cerveja, das festas à noite. Nunca fui de beber. Nada? Nunca fui. Eu atualmente não bebo porque também sou muçulmana. Entretanto, eu converti-me à religião muçulmana. Eu sempre fui católica, mas eu sempre fui católica, mas cresci no seio de uma família em que o meu pai era católico e a minha mãe é muçulmana. Então, para nós sempre foi uma questão de tolerância religiosa. Mas nunca fui beber álcool, nunca fumei. Eu sempre fui uma menina correta. E mais, como é que se consegue ser uma menina correta numa sociedade tão persuasiva, tão influenciadora? A minha irmã mais nova é o contrário. A minha irmã mais nova adora o seu vinho e crescemos juntas. É atinada, né? Ela gosta do seu vinho à hora do almoço, ela fumou, já não fuma atualmente, ela adorava ir para uma discoteca, mas são opções. A verdade é que eu tinha uma meta e eu preparei muito para essa meta. Então a minha meta passava por... Eu escrevia livros, eu nunca cheguei a publicá-los, mas eu escrevia livros porque eu fazia um esforço realmente de estar preparada para conseguir o meu objetivo, que era regressar à Guiné-Bissau. Já na época da faculdade era ser ministra dos Negócios Estrangeiros. Eu já, quando vou para Relações Internacionais, eu decido, a minha meta é chegar a ser ministra dos Negócios Estrangeiros. É bom termos esta ambição. Eu acho que sim, porque como é que nós podemos controlar esta ambição? Nos foca. Se nós não temos esta ambição e uma meta, não nos focamos tanto para lá chegar. Muitas vezes andamos perdidos. O que é que eu vou fazer? Enquanto criança, o meu sonho era ser deputada por causa da Carmen Pereira. Entretanto, na adolescência, começo a pensar na formação, eu acabo por decidir para Relações Internacionais e, embora eu gostasse muito do trabalho de cooperação das ONGs, eu achei que podia ter muito mais impacto nas políticas públicas, então eu veredo para as Relações Internacionais para vir a ser ministra de Negócios Estrangeiros, mas ninguém sabe se chegará lá, né? Pois. Mas eu trabalhei nesse sentido e a verdade é que tive sorte de consegui-lo. Bom, Orlando vai mostrar aqui estas imagens. Nós temos aqui The African We Want, Suzy Carla Barbosa, candidate for chairperson of the African Union 2025. Portanto, tem aqui mais uma revista da Forbes também, são alguns dos vários momentos deste trabalho da Suzy Barbosa no continente africano. Vamos falar sobre essas questões também dentro de alguns instantes. Suzy Barbosa, te consideras uma mulher de pragmatismo, mais de influência nos bastidores ou protagonistas do pensei, fiz, está aqui o resultado?
Eu sou do pensei, fiz e está aqui o resultado, tenho que confessar. Durante um período da minha vida fui muito de bastidores. Tive a sorte de ter sido conselheira de um Presidente da República, conselheira de um Primeiro-Ministro, e aí foi muito backstage, mas tinha a noção da influência. Eu vou ser muito sincera, houve alturas na Guiné-Bissau que diziam provavelmente tu és a mulher mais influente neste país. Eu senti esse peso, mas também era uma responsabilidade, porque muitas das vezes acabam por atribuir decisões que não são tuas e nas quais até nem tiveste influência, mas pelo facto de saberem que tu estás naquela posição, acredita que és tu. E muitas das vezes gostarias de ter menos protagonismo para se calhar ter mais resultados. Se nós recuássemos 10 anos, que decisões é que tomarias hoje? Ou que não tomarias hoje? Não tomarias? Ui. Bom, a nível profissional, provavelmente a minha saída do PSGC teria sido outra. Eu sou uma pessoa que sempre fui do partido PSGC, que é um partido que o meu pai fez parte, o meu avô. Era um partido da família. Quando eu decido apoiar o presidente Umar Sissoko, quando a vitória dele em 2019, sim, precisamente em 2019, depois, quando o resultado sai já é início de 2020, eu ainda era militante do PSGC, eu ainda era dirigente do PSGC, eu ainda era ministra dos Negócios Estrangeiros do PSGC. A verdade é que eu confesso, eu nunca falei publicamente esta situação. A razão do apoio ao presidente Umar Sissoko é porque nós do PSGC sabíamos os resultados e, na verdade, a posição oficial do partido não foi a minha posição. Talvez como militante devesse ter seguido a posição do partido. Sim, mas sim. Eu pensei como guineense, como cidadã e como pessoa que também tem a sua opinião. E eu decidi acompanhar o presidente Sissoko num periplo pelo mundo, enquanto ministra dos Negócios Estrangeiros, e claro, isto teve o seu preço, fui penalizada pelo partido. 5 anos sem militância. Exatamente. E depois tu dizes, sabe o que significa para um político 5 anos? Depois você reage, não faz diferença. Ok, está tudo bem. Eu vou para o meu caminho. Não, a verdade é que a reação foi para mostrar que não me afetar. Eu já tinha um plano B. Porque a verdade é que, como político, e eu não queria sair na altura da política, porque eu achava que eu estava a fazer um papel que até tinha um impacto positivo, sobretudo nesta influência que eu continuava sempre a querer fazer nas meninas. Então eu disse, isto parece que influencia bastante as mulheres, não é? Será que os guineenses gostam de mulheres tão irreverentes, assim, tão ousadas? Os homens não, mas as mulheres sim. E sabe que o gratificante foi que na legislatura seguinte eu ter aparecido no Parlamento, que eu era a mulher mais nova no Parlamento, eu era a deputada mais jovem, mas mais jovem com 40 anos. Eu tinha 40 anos e era a mais nova. As seguintes deputadas tinham 50, 60 e mais. Nós temos deputadas de 80 anos. Ou seja, pessoas que foram colegas do meu pai enquanto deputada e continuam como deputados. Suzy Barbosa, como é que se discute, como é que se debate? Como é que uma mulher com uma visão que tens, com uma escolaridade que tens, com uma cultura ocidental que tens, como é que se consegue lidar e debater com pessoas que, a verdade é esta, não estão ao teu nível de intelectualidade? Acontece muito no nosso Parlamento, a verdade é que há uma disparidade muito grande, há muitas pessoas com muito boa formação no nosso Parlamento, mas há outras que também têm muito pouca formação, porque realmente a escolha é feita a nível da representação do país e nem todas as pessoas têm formação média ou superior ou que seja. A verdade que eu posso dizer que eu destaquei, talvez tenha sido promovida precisamente porque tinha essas qualidades. Eu era, na altura, a única que tinha nível de mestrado, eu era a única que falava 6 idiomas. Isto favoreceu-me. 6 idiomas? Eu falo 6 idiomas. Eu estou perante uma poliglota. Poliglota. Mas aí está, eu reforço. Então, enquanto estava aqui, uma das ocupações, eu tinha aulas de inglês, tinha aulas de alemão, tinha aulas de italiano, por gosto, mas também porque eu achava que para ser uma boa diplomata precisava realmente de falar vários idiomas. E podemos fazer esta entrevista nos vários idiomas se quiser. Eu só conseguiria em inglês, portanto tudo o resto nada. E por conta deste ponto, vou-te fazer no final aí uma pergunta que não está aqui no meu guião. Muito bem. Mas não é nada desconfortável. Nada, com muito gosto, com muito gosto. Também os políticos, nada que os políticos não estejam habituados, não é? Não é de fórum, é de fórum político. Suzy, de que forma é que os valores culturais e as crenças bloqueiam as capacidades de desenvolvimento da sociedade guinense? Sem dúvida que bloqueia. Nós continuamos a ter muitas tradições nossas culturais que depois a aplicação na prática impede a igualdade, a dita igualdade que nós tanto falamos. Muitas das crenças são, sobretudo,
a nível cultural de que a mulher tem que ser submissa em relação ao homem, que a mulher tem que seguir certas práticas, e isso acaba por fazer sempre a mulher ficar em segundo plano. É uma questão de respeito da nossa cultura, mas que sem dúvida isto atrasa esta igualdade que está plasmada na nossa Constituição, porque a nossa Constituição, nos artigos 25 e 26, 24 e 25, diz claramente que o homem e a mulher são iguais perante a lei, mas é só perante a lei e só perante a nossa Constituição. Pois aqui uma dificuldade de coadunar o direito consuetudinário e depois com o direito, o direito que eu tenho. Sim, legislativo. Pois, é muito difícil conciliar isso. Muito, porque há práticas. Eu vou dar um caso muito concreto. Nós aprovamos em 2013 a lei contra a excisão feminina. Mas é uma prática muito comum, sobretudo na população muçulmana, fazer a prática de excisão porque consideram que é um ato cultural de respeito às tradições. Deixa tentar enquadrar aqui as nossas amigas e os nossos amigos que talvez desconheçam esta questão que a Suzy Barbosa está aqui a apresentar, que é na Guiné-Bissau é comum, é um elemento cultural, ou era comum na verdade. Hoje há um grupo de mulheres que se batem muito fortemente para que se acabe com essa questão da excisão da mulher, que é, na verdade, cortar o clítoris à mulher. Para que ela não tenha prazer. Para que ela não tenha prazer. É que às vezes aquilo é tão absurdo, é tão perigoso, é tão invasivo, que às vezes não é só o clítoris, é também os pequenos lábios que estão retirados. Há um livro, A Flor do Deserto, falando de livros da Wari Dari, que explica muito bem muito isso. Bom. Ela é somali, né? Ela é somali, mas que isto é uma prática muito comum em África. Nos países em que há esta tendência muçulmana, mas não uma prática exclusivamente muçulmana. Nós temos outras etnias na Guiné-Bissau que também fazem esta prática. Eu acho que esse livro é daqueles livros que eu sim recomendo para as mulheres lerem. É das que me marcou. Flower of Desert. Eu também li este livro, um livro de capa amarela, ela é muito gira, é uma modelo que ela é uma modelo internacional. Tornou-se modelo depois, e tornou-se a imagem precisamente desta luta contra a excisão feminina. Nós na Guiné-Bissau tivemos... É um ato abominável a todos os níveis. Vou ser muito sincera, tivemos uma luta muito grande a nível interno. Tivemos uma ex-ministra, a Fatoumata Diallo Baldé, com que eu trabalhei muito enquanto deputada, ela já depois como responsável por um comitê de combate às práticas nefastas. Trabalhamos muito com o próprio Parlamento português, porque havia uma campanha comum entre os dois países no combate, mesmo com a lei aprovada em 2013, precisamente porque as pessoas, sobretudo mais velhas, consideravam que isto era uma prática cultural e que não se podia desrespeitar a cultura, continuavam a infringir a lei. Então nós tivemos muitos casos. É um choque muito grande. Bom, a conversa gravita em torno da cultura, em torno da educação, em torno da liderança no feminino e em prol do desenvolvimento da Guiné-Bissau, mas eu perguntei aqui há pouco tempo, fiz-te uma pergunta que era relativa a questões culturais versus crenças que bloqueiam, porque não é só isso, há uma cultura, por exemplo, que é o feitiço, as pessoas têm que fazer determinadas práticas porque tem que ir lá, é o avô, é o tio, os banhos. Sim. Como é que isso... Isto realmente acontece, varia em função das etnias. Pois. Nós temos etnias que, por causa das heranças culturais, o pai falece ou o avô falece, tem que ir fazer as cerimónias pós-mortem, tem que fazer as cerimónias porque herdaram isso. Tem que se entender muito, e são culturas que são transmitidas a nível familiar ou a nível independentemente étnico. da pessoa chegar a um nível intelectual de estudo, isso... Incrivelmente, é que às vezes vemos pessoas com um nível intelectual extremamente alto, numa posição extremamente alta, e que vai e que faz essas procissões, porque são autênticas procissões, como andar vestidas com os trajes típicos na rua, pôr lama, rapar o cabelo, mas tradições que são completamente contrárias ao comportamento que teriam no mundo ocidental. Urbano ou no mundo ocidental, e são pessoas que estão até em lugares de destaque público na diplomacia, mas que vão e cumprem com esses rituais culturais. Não sei se talvez não seja pertinente criticar, mas é uma realidade com a qual tem que se lidar. Eu sou uma pessoa muito tolerante, então eu respeito. Respeitar. Cultura, é uma questão de tolerância, respeitar a cultura de cada um. Sim, pronto. Desde sempre e quando isto não afeta e não faça mal a ninguém, claro. A pessoa acha que deve fazê-lo, é a sua cultura que o faça. Não sei se sim, não sei se não, hoje não tens mais cargos no executivo do teu país. Por opção. Pois. Tem sido mais difícil exercer alguma influência para os problemas que o mesmo enfrenta? Bom, eu por opção, assim que fui mãe, eu decidi desligar-me da política ativa guineense.
E quando eu digo que decidi desligar-me da política ativa, é porque eu era uma mulher muito exposta politicamente. E eu não tinha problema em sê-lo. A partir do momento que sou mãe, por uma questão de proteção da minha filha, eu decidi afastar-me, mudei de país, vim residir para Portugal, voltei a estudar, fiz uma pós-graduação na Católica, agora estou a fazer um doutoramento no ISCTE, porque eu acho que todo o tempo é importante para eu ganhar conhecimento. Mas ao mesmo tempo, como também estou habituada a trabalhar tanto, tive uma proposta do Reino de Espanha, porque não referimos antes, eu, por ter sido casada no passado com um espanhol, adquiri a nacionalidade espanhola, o governo espanhol está ciente disso, trabalhei muito com eles enquanto governante da Guiné-Bissau, reconheceram-me esse mérito, deram-me inclusive a Ordem de Isabel Católica, que é uma ordem de mérito espanhola, que é das 3 mais importantes pelo trabalho que eu desempenhei com eles, e ao mesmo tempo fizeram-me o convite de participar nesta estratégia nova que criaram, uma estratégia Espanha-África, precisamente porque sabem do meu conhecimento, vão trabalhar essencialmente com os países da CEDEAO, que é a Guiné-Bissau, como saberá, sim, está naquela região da CEDEAO, é a sub-região da qual fazemos parte, e que nós tivemos a oportunidade de presidir. Eu fui a primeira guineense a presidir o Conselho de Ministros da CEDEAO, então trabalhei com os 15 países então, que hoje estão 12, por causa da saída do Mali, do Níger e do Burkina Faso, que criaram a Aliança do Sahel, mas este conhecimento, o meu expertise nessa área, fez com que o governo espanhol me convidasse para trabalhar com eles nesta estratégia. Quero perceber, como é que é este trabalho? O que é ser uma conselheira de um governo, por caso espanhol, para a África? Quais são os pilares em que fica assente o teu trabalho? Como é que isso é feito? Para mim, ser conselheira não é novidade. Como eu disse, eu fui conselheira. Já foste presidente, primeiro-ministro e tudo mais. Do primeiro-ministro Aristides Gomes, fui conselheira para a política externa, fui conselheira do presidente Umar Sissoko Embalo, depois de ter saído do governo para a política externa. Então é uma área que eu já tenho alguma experiência. Precisamente neste caso, o meu trabalho enquanto conselheira para a estratégia Espanha-África é ajudar a elaborar as melhores estratégias para que a Espanha consiga aumentar e solidificar a relação de cooperação com os países africanos. Nós estamos a falar de um continente com 54 países, mas claro que... Cada um com a sua especificidade. Exato. Eles têm neste momento um roadmap que inclui alguns países prioritários, dos quais fazem parte precisamente estes países da CEDEAO, do qual eu tenho algum conhecimento, então daí ter-me chamado para integrar este comitê de experts que criaram. Como é que se pode caracterizar hoje as relações político-diplomáticas e até económicas entre os Estados, sobretudo os Estados mais frágeis, como é o caso da Guiné-Bissau, convenhamos, eu vou dizer, a Guiné-Bissau está-se a tornar um study case, mas eu vou dizer, o study case tornou-se precisamente pela habilidade do presidente Umar Sissoko, e é o que eu digo, gosto ou não do presidente Sissoko, há que reconhecer que ele é muito hábil diplomaticamente. Ele tem uma capacidade, ele estudou relações internacionais, mas a verdade é que eu trabalhei com outros presidentes antes, trabalhei com outros primeiros-ministros, ele tem um carnet de adresse que eu não conheço mais ninguém em África que tenha. E isso abre muitas portas. É uma questão de aproveitar essas portas para isto ajudar ao desenvolvimento do país. Mas que o senhor tem uma capacidade de criar empatia muito grande, tem. Poucos chefes de Estado no mundo têm a capacidade de ir ao encontro do Putin, ao encontro do Trump, sim, ao encontro do Macron quando querem. A maioria, membros dos Estados desenvolvidos, não conseguem quando querem. E ele tem essa capacidade. A questão é fazer o aproveitamento. E peço desculpa só de querer concluir isto. Muitas das vezes o presidente abre as portas porque ele é o primeiro grande diplomata do país, mas cabe ao governo fazer o aproveitamento dessas portas abertas para beneficiar o desenvolvimento do país, e nem sempre o governo consegue acompanhar o ritmo do presidente. Nós não teremos agora, não é esse o objetivo da nossa conversa, estou a dizê-lo porque por sim, mas eu não gostava de sair daqui sem algum esclarecimento nesta perspectiva. Sousa, é verdade que ele tem essas qualidades todas, mas também é verdade que é uma pessoa altamente criticada e com posicionamentos, do meu ponto de vista, reprováveis. Como é que se consegue, com tanta influência que tem, com tanta capacidade, ter os comportamentos que se tem? Bom, é o que eu disse. Eu posso falar da parte externa. Exato. Então, provavelmente o que se refere ao Vítor Hugo é a parte interna. Não me cabe a mim, não sou conselheira dessa área. Há gente que é conselheira dessa área, ele tem conselheiros políticos e que creio que cabe a eles falarem sobre essa situação. O presidente Sissoko não é uma pessoa passiva. Ele é uma pessoa que quer fazer mudanças e muitas das vezes as opções que ele toma para conseguir os objetivos são criticados. Como eu digo, eu não estou aqui para falar dele. Não, claramente. Só porque na esteira da resposta que deste eu gostava de... Porque assim, há questões que merecem sempre, numa conversa, algum
algum carrinho, mais alguns quilómetros de esclarecimentos. Só Sem por dúvida, isso. sem dúvida. Bom, mas então Mas eu acho que muitas das vezes acontece que há uma percepção do presidente Sissoko cá fora, que muitas das vezes, quando as mesmas pessoas estão na Guiné-Bissau e têm o contacto com ele, têm outra percepção. Porque muitas das vezes também... Então vamos fazer aqui uma... Não é cunha, Orlando, como é que é? Uma diplomacia. Como é que ele é bom Ele é diplomacia agressiva. Ele é diplomacia agressiva, ele é bom fazer contactos. Então vamos arranjar uma entrevista para o presidente. Sem dúvida, Mbalo, sem dúvida. Mbalo. Eu vou fazer o contacto para isso. Eu vou usar a minha influência para isso. Mas coincide com a próxima pergunta que eu tenho cá. Suzy, é incrível. Coincide mesmo com a próxima pergunta que eu tenho cá, que é a seguinte. Suzy, está aqui. O meu maior sonho, Vítor Gomes, é conhecer a Guiné-Bissau. Não conhece a Guiné-Bissau? Calma. Ainda não. Não. Vou conhecer. Vai conhecer. E a pergunta é, por que razão devo eu escolher a Guiné-Bissau ao invés de uma viagem às Maldivas? Vou ser extremamente sincera. A Guiné-Bissau é um país que tem... Calma, na sinceridade já vamos aqui no outro ponto. Dá-me um minuto. No outro dia, quando nos encontramos no lançamento do livro do embaixador Muradi Murarji, eu estava a conversar com a Mariama Pinto. Sim, que é a nossa conselheira na embaixada da CPLP, não é? Eu disse-lhe o seguinte, se me trouxerem aqui um bilhete de passagem em executiva com 10 mil euros no bolso e alguém me disser, Vítor, está aqui um bilhete em económica e 500 euros no bolso para ir a Guiné-Bissau, eu vou a Guiné-Bissau. Mas isso influenciado por uma pessoa que conheces bem, que é a Carla Adão. Carla Adão, sim. Ela é realmente uma amiga e apaixonada assim, pela Guiné-Bissau. A Carla para mim ela é guinense, eu digo que Carla é guinense. Então, a Carla tem um amor pela Guiné-Bissau e eu desenvolvi esta paixão por Guiné. Eu acredito que o Vítor Hugo não vai ficar decepcionado. O maior valor que tem o turismo da Guiné-Bissau é o capital humano. E isso é que eu dizia, com toda a sinceridade, as Maldivas são lindas. Claro. Mas nós também temos as nossas ilhas Bijagós, que são 88 ilhas, que são maravilhosas. E agora património... Sim, exatamente, da Unesco. Sim. A qualidade das nossas ilhas não são pela beleza só, mas pela qualidade humana. O guinense é um povo extraordinário. O guinense comum, o guinense que não é político, não é figura pública, é uma pessoa de uma humildade e de uma sinceridade que cativa. Extraordinário, é verdade. Eu tenho sentido isso aqui nas ruas. Eu acredito que isto tenha sido um dos motivos que também cativou a Carla e cativa a muita gente. Há gente que vai, só para ter uma ideia, o meu ex-marido, que é o tal espanhol, foi viver comigo para a Guiné-Bissau, entretanto separamos, divorciámos, e ele não quer sair da Guiné-Bissau por nada do mundo. É um espanhol, ele pode ir onde quer. Não, ele quer estar na Guiné-Bissau precisamente por este calor humano, por achar que os guineenses são pessoas genuínas e que são pessoas que realmente com o trato são muito afáveis. E eu acho que, sem dúvida, o Vítor Hugo deve vir. Eu até faço questão do convidei, terei imenso gosto de o receber. Embora eu não esteja lá, eu vou receber. Vamos embora, é exatamente isso. Bem, malta guinense, obrigado pelos comentários que vão fazendo por aí. Em que áreas mais efetuaste mudanças que valem nota de realce na sociedade? Quando reúnes assim o conjunto de trabalhos? Eu vou lhe dizer, eu acho que o impacto a mim mais me deixou satisfeita e honrada, orgulhosa. Foi no Parlamento. O trabalho como governante é um trabalho que é um pouco mais limitado. Faz muito pelo país, sim, mas eu, enquanto pessoa, enquanto cidadã, fico muito satisfeita com o trabalho no Parlamento, precisamente por dar voz a esta comunidade que não tinha essa possibilidade. Eu era representante de um círculo rural de mulheres que não tinham realmente condições. Contribuímos para a aprovação. Eu é que faço a apresentação da lei de cotas que veio a derivar na lei da paridade em 2018, porque na altura eu era presidente da Rede das Mulheres Parlamentares e a única comissão especializada que havia era liderada por homem. A comissão especializada da mulher, na altura, era liderada pelo deputado Solomon Killing, que era um homem. Então, nós acabamos por tomar o papel dessa comissão especializada enquanto Rede das Mulheres Parlamentares e fazer o pushing junto com as mulheres da sociedade civil guineense, que são excelentes. Eu digo sempre que eu tenho imenso orgulho das mulheres da sociedade civil guineense, porque elas fazem um trabalho incrível. São mesmo muito boas. Ultimamente estou um pouco passivas, tenho que confessar. Eu não sei o que é que aconteceu com as mulheres da sociedade civil nos últimos anos, não estão tão ativas como antes. Pois, mas então por aí vem outra pergunta. Quais são as principais barreiras que as mulheres da Guiné-Bissau hoje enfrentam?
As mulheres continuam a enfrentar as barreiras que, infelizmente, como eu falei, a dificuldade de acesso ao ensino não é igual ao acesso ao ensino para uma menina do menino. Na administração pública continua a dar preferência aos homens, daí haverem 75% de homens na administração pública, só 25% mulheres, continua a haver essa discriminação, mas por isso é que eu acho que é extremamente importante haver role models, mulheres que consigam fazê-lo para inspirar as outras e mostrar nós somos capazes. Se aquela conseguiu lá chegar, tu também és capaz. Então eu acho que é muito importante as mulheres que tenham as condições lutarem para chegarem nos lugares de destaque, de forma a motivarem as outras para que não desistam. Já disseste e percebe-se o entusiasmo com que falas sobre a política, sobre as mulheres e tudo mais, e por isso é que aqui estás para falar exatamente sobre a cultura, sobre a educação, sobre o desenvolvimento e sobre a liderança. Nós estamos quanto tempo? 40? Sério? Você não tem aqui tantas perguntas, mas também está correto, está tudo bem. Está tão ritmado isso que eu estou a pensar que estamos a 20 e... É bom sinal. É ótimo sinal. Na CPLP existem muitas ministras e mulheres em vários cargos. Quando se reúnem as mulheres, quando têm um objetivo e quando se misturam homens e mulheres, ou quando estão só mulheres, como é que é esta? Como é que decorre esta reunião? A nível da CPLP, não somos muitas. No período em que eu fui ministra dos Negócios Estrangeiros, a nível da CPLP, éramos... Não estou a falar de negócios estrangeiros, estamos a falar no geral, vários cargos. É que nós costumamos reunir-nos por setores. Por setores, pois, também é verdade. Então, eu não convivo como a ministra das Finanças porque não é o meu setor de trabalho. Pois. Mas continuamos a ser minoria em relação aos homens. Mas eu tenho que confessar, eu estive no primeiro e único governo paritário da África Ocidental. O governo do Aristides Gomes era um governo constituído por 16 ministros, dos quais éramos 8 mulheres e 8 homens. Então isto foi realmente algo notário e que foi resultado deste pushing que nós fizemos para a aprovação da lei de cotas que derivou na lei da paridade. Embora fosse só a nível do Parlamento, e isto influenciou os políticos de maneira que o governo do PIGC na altura decidiu fazer este governo paritário. Mas como é que são as vossas reuniões, por exemplo? Não, a verdade é que são agradáveis. Discutem muito, são mais práticas, mais... Alguma das vezes solidarizamos entre nós. Eu tive a sorte de trabalhar com uma amiga de toda a vida enquanto ministra de Negócios Estrangeiros, com quem nós estivemos no outro dia, a Edith Tenjua. De São Tomé e Príncipe. Sim, nós éramos na altura as duas únicas mulheres ministras na CPLP. Entretanto veio a Verónica de Moçambique. A Verónica era a antiga Presidente da Assembleia, acabou por vir a ser Ministra dos Negócios Estrangeiros, mas éramos uma minoria. Mas o que nós notávamos é que os colegas, por sermos uma minoria, de certa forma acarinhavam-nos, éramos bem tratadas pelos colegas, mas considerávamos que nós éramos poucas e que não tínhamos a mesma voz. Suzy Barbosa, o que seria do continente africano se tivéssemos tantas mulheres no topo da hierarquia dos governos, como por exemplo acontece com a Namíbia agora? Eu tenho a certeza que estaríamos num nível de desenvolvimento muito superior, estaríamos num nível de estabilidade muito maior e estaríamos a falar de muito menos migração africana para a Europa, porque iríamos, da mesma forma que geríamos as nossas casas e as nossas famílias, iríamos gerir os nossos países para garantir a melhoria das condições de vida. Porque o grande problema para mim dos políticos africanos homens é que eles têm uma ambição sua própria, enquanto que a mulher tem a ambição familiar, tem a ambição da sociedade. Nós não pensamos individualmente, pensamos quase sempre no coletivo. Tem um senso diferente, não é? Muito diferente, e somos muito mais humanas quando legislamos, quando tomamos decisões, somos menos bélicas. Então, sem dúvida que haveriam menos golpes de Estados do que há atualmente. Eu tenho a certeza que este exemplo da Namíbia vai influenciar e espero que resulte realmente para demonstrar que é possível e que o dia que derem a oportunidade às mulheres, que somos maioria em África... Mas acho que não se trata de darem a oportunidade, as pessoas têm feito por merecer. Sim, tem feito por merecer, mas ainda aí está, é das situações em que a cultura ainda tem influência. Eu digo às pessoas, as pessoas dizem, Suzy, agora já foste ministro do Negócio Estrangeiro, não pensas ser primeiro-ministro, não pensas ser presidente? Não? Eu acho que neste momento não é viável. Não porque eu não seja capaz, não porque eu não tenha gente que até me apoiasse. Não é viável, porque na verdade ainda tem que haver esta mudança cultural, esta mudança de mentalidade. Mas é um processo. É um processo, mas não é um momento. Eu acho que chegaremos lá, sobretudo porque nós temos uma população atualmente muito jovem que vota, e esta população jovem eu acredito que vai fazer esta mudança de mentalidade e vai permitir. Ou porque se tem um homem muito combativo também, do outro lado da...
necessariamente, não é a culpa da pessoa que está hoje à frente, é mesmo uma questão de mentalidade. Porque nós continuamos a ter muita gente que acredita, não, isto é assunto de homens. Continua, e muitas vezes para nós termos acesso temos que fazer fim-capé, porque ainda continua a ser um mundo de homens, continua a ser um mundo dominado e gerido por homens, e nós muitas das vezes temos que impor a nossa presença, e nem todos os homens nos dão essa oportunidade. A Associação Alma, fundada com o objetivo de apoiar e promover iniciativas lideradas por mulheres africanas, contribuindo para o seu empoderamento e autonomia, continua firme? Continua, já vi que estava informada. É uma associação criada por mim com umas amigas juristas portuguesas e também com a minha amiga Nelma Fernandes, atual presidente da CSCPLP. Conterrânea também, Conterrânea também. E a verdade é que esta iniciativa vem, como eu digo, eu não consigo estar parada, eu vim para Portugal, decido estudar, aceito a proposta de trabalho e aceito também este desafio destas amigas juristas, que muitas das vezes são abordadas por mulheres de origem africana que querem empreender um negócio, que têm dificuldade. E então a ideia é apoiá-las no sentido de edificarem os seus negócios, de fazer todo o acompanhamento jurídico, de dar a cara. E temos pessoas, figuras públicas como o Isaltino Moraes, que nos têm apoiado e estamos bastante satisfeitos com o arranque. Faltam ações, mas estamos no início e acredito que vai ter muito êxito. Suzy Barbosa antes de ser mãe, Suzy Barbosa depois de ser mãe. Tornei-me melhor pessoa. Eu gosto mais desta Suzy Barbosa depois de ser mãe, porque acho que me tornei uma pessoa mais humana, mais tolerante. Essa mulher tornou-se mãe aos 50 anos, Orlando. Sem dúvida. O que aconteceu por não ser mãe muito cedo? Isso não é comum em África? Não é nada comum em África. Bom, tem a ver com a minha situação pessoal, talvez na altura em que eu me divorciei, entretanto comecei outra relação, houve um período ali pelo meio em que os anos passaram. E entretanto período pelo meio, tanto tempo a passar. não, mas é dedicação à carreira. A verdade é que quando nós nos dedicamos muito à carreira temos que ponderar. Eu posso ser mãe, mas se eu tivesse sido mãe num determinado período, provavelmente a minha carreira não chegaria onde chegou. Já te arrependeste por não ter sido mãe mais cedo? Não, para nada. Eu estou a adorar ser mãe nesta altura. Eu acho que é a melhor coisa que me aconteceu. Não teria sido mãe mais cedo. Eu nunca quis ter uma família numerosa, sim, queria ter uma filha ou duas, e a verdade é que Deus deu uma bênção de ter uma filha que melhorou muito a minha vida e, sem dúvida, fez de mim a melhor pessoa. Não foi porque não foi porque tivesse havido algum problema, coisa parecida, foi uma opção. Não ter sido mãe. Não ter sido mãe também teve algumas complicações, porque tanto com a idade também as situações complicam-se, mas sem dúvida que houve um atraso porque me dediquei muito à questão da carreira. Porque eu também tinha ciente que se formasse família em dado momento eu teria que atrasar a carreira. E eu tinha esta ambição, como eu disse, de chegar a Ministra dos Negócios Estrangeiros, então não era uma prioridade, deixando para trás, até que depois tornou-se tarde. Tive que recorrer à ajuda, foram 5 anos de tratamento, mas foi uma filha procurada e eu digo que é uma filha abençoada. Muito bom. Suzy, agora apanho um branco, sinceramente. Acontece. A pergunta. Então vou aproveitar aqui. Já estava nas perguntas que não precisava de seguir aqui o meu guião, mas posso. O que é que aprendeste nestes anos de estudos, enquanto líder? Já me lembrei da pergunta. E vou fazer a pergunta muito agora. Bem. Que é: o que se diz é que mulheres do nível como o teu, do vosso nível, mulheres empoderadas, mulheres líderes, mulheres com condição social salvaguardada, muitas vezes até económica, elas estão um pouco se marimbando para o marido e não querem ter filhos. E que não são fáceis. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dizer, estar pouco se marimbando para o marido talvez até esteja, mas queremos ter filhos. A grande maioria quer ter filhos. Porque a verdade é que a mulher, eu acho que completa com a maternidade. Eu achava que não era tão importante, mas a partir do momento que a mulher é mãe, sente que é uma pessoa mais completa. E eu, como eu digo, eu tornei-me melhor pessoa, porque eu quero melhorar o mundo para que a minha filha tenha um mundo melhor. Então, sem dúvida, eu acho que eu tornei-me melhor pessoa depois de ser mãe. Como é que tem sido esta maternidade nos últimos dias? Magnífico. Como é que ela se chama? Muna Omar. Monomar. É um nome fora de vulgar, é uma homenagem à minha mãe, é uma homenagem ao pai dela, mas é um nome que, sobretudo, para mim representa isto, única. Eu não conheço mais ninguém na Guiné-Bissau que se chama Monomar, então isto também é o que representa o nome dela. E a pergunta que estava a fazer antes de me ter lembrado desta era o que é que foi que aprendeste como chefe dos negócios estrangeiros da Guiné-Bissau e o que é que isto pode hoje contribuir para os próximos voos?
tudo o que eu aprendi hoje está-me a permitir ser conselheira de um governo como a Espanha. Eu acho que isto é inédito. Eu penso que o Vítor Hugo saberá. Não conheço nenhum outro ex-governante africano, mulher, que tenha sido convidado para ser conselheira de um governo europeu, não é? Então eu acho que isto já é um passo à frente. Eu fiquei satisfeita de reconhecerem esse valor e de darem esta oportunidade. Porque sim, eu tenho a nacionalidade espanhola, mas não deixo de ser africana. E que não é comum. Nós costumamos ver experts, conhecedores europeus, americanos a integrar este tipo de comitês. Mulheres africanas subsaarianas não é comum. Eu acho que isto é um avanço e é um reconhecimento do nosso mérito. Suzy, como é que defines a liderança transformadora e em que características é que um bom líder deve realmente cultivar nos dias de hoje? Eu acho que tem que ser tolerante e ouvir. Eu acho que um bom líder não deve falar muito. Deve ouvir, acompanhar, fazer análises e, sobretudo, recordar sempre os objetivos. O que eu percebi quando a pessoa está no poder, muitas das vezes o poder acaba por cegar a pessoa de certa forma e não consegue ver bem a realidade. E os conselheiros nem sempre são bons o suficiente para dizer a verdade. Eu, enquanto conselheiro, eu tinha um grande defeito. E muitas das vezes o Presidente da República dizia-me literalmente: tu és a única pessoa que se atreve a dizer-me isto. Ele dizia-me literalmente. Por exemplo, o que é que um conselheiro com coragem diz ao Presidente? Essa parte prefiro não dizer. Mas eu dizia, e são questões de trabalho, ele dizia: és a única pessoa que tem coragem de me dizer isto. Não estava satisfeito, porque a verdade é que a pessoa que tem o poder também muitas das vezes não gosta que se contrarie o seu poder. Eu notei que é mais fácil ter conselheiros que nos aplaudem. Esse não gostar numa questão do complexo, uma questão da insegurança do próprio Presidente, portanto, e se queremos que nos ajudem, tem que ter pessoas com essa coragem para que nos digam a verdade. Eu acho que nem é falta de coragem, é que a pessoa acomoda-se tanto e está tão habituada a que lhe aplaudam, faça bem ou faça mal. Bajulação, não é? Há muita bajulação à volta de quem está no poder, porque toda a gente quer agradar quem está no poder. É uma coisa incrível. E então, muitas das vezes, quem diz a verdade, mesmo que o faça com uma boa intenção, não é bem visto. Então, eu considero que hoje, para ser uma boa conselheira, eu tenho que ser isenta e dizer as coisas de forma técnica. Então, talvez por isso também tenha preferido afastar-me um pouco do meu país, porque eu não consigo ser tão isenta no meu país. Suzy, quando olhas para o futuro da Guiné-Bissau, o futuro é hoje, o que é que te enche de esperança e o que é que efetivamente te preocupa? O que me enche de esperança é a juventude. A juventude guineense surpreende-me, porque a velocidade com que estão a acompanhar tudo, as novas tecnologias, as informações, inspira-me e faz pensar que é possível a mudança. Eu acho que mais rápido pensava haverá este clique para haver esta mudança de mentalidade. O que é que me preocupa? Preocupa-me muitos desafios, a falta de emprego, preocupa-me esta imigração de forma desregulada, porque também não é o futuro que nós desejamos, as mortes que há nas pateiras quando vêm para atravessar o Atlântico, são situações que são evitáveis. Preocupa-me o futuro da minha filha, daí dizer, se puder trabalhar para contribuir para um mundo melhor, falo-ei porque acho que vai melhorar o futuro da minha filha. Trocamos de posições, qual é a pergunta que tens para mim? Talvez qual tenha sido a entrevista que mais lhe tenha impactado, que mais tenha gostado de fazer na sua vida. É uma curiosidade. Fogo! É tão difícil. É que a pessoa está sempre a entrevistar as pessoas. Mas alguma que tenha impactado? Muito sinceramente eu gostei desta entrevista. A sério? Muito, obrigada. Porquê? E vou explicar-te porquê. Teve muito ritmo de quem pergunta e de quem responde, muita segurança de quem pergunta e de quem responde, e é a terceira vez que nos vemos. Sim. E é a primeira vez que estamos num momento assim e com uma coisa tão leve, tão próxima, tão fluida. Criou-se aqui um ambiente leve. É verdade. E isto para o comunicador, o apresentador, é fundamental, não é? Porque a minha performance depende muito também do meu convidado. E esta foi, posso dizer-te, uma boa entrevista. Uma boa entrevista. E eu quero acreditar... Orlando, também, não é? Bora lá? Orlando fala pouco, estás a ver? Eu conheço Orlando há muitos anos e eu nunca vi esse rapaz nervoso. Que bom, que bom. É assim mesmo, domínio. Às vezes fico
zangado com ele, Sim. mas quando estou perto dele... É bom para tranquilizar. E então, eu perguntava ao Orlando, é uma das entrevistas muito ritmada, disse, é muito boa. Muito boa. Eu espero Obrigada. que os internautas tenham esta percepção também. Sim. Conversei com Suzy Barbosa, ela é conselheira do governo espanhol para a África, já teve vários cargos em vários governos na Guiné-Bissau, o mais recente foi o de Ministra dos Negócios Estrangeiros. É mãe, tornou-se mãe aos 50 anos de idade. Isso agora está na moda. Ui. Está na moda. É depois daquela atriz, como é que nós falamos? Cláudia Raia. Cláudia Raia. É. As pessoas sentiram-se todas inspiradas, né? né? É preciso um role model. Ok. Olha, qual é o livro que me recomendas para ler? Neste momento, qual é que eu recomendaria? Vários Diri já leu. Não, mas há aqueles livros que nós podemos ler várias vezes na vida. E estou certo que era um livro que eu gostava de ler. Vou procurar. Guarrideri, Flores do Deserto. Flor do Deserto. Muito bom livro. É um livro que realmente as mulheres podiam ler este livro. Mas há muitos livros. Acho que é daquelas coisas, parar para pensar, custa-me dizer mais, mas é só uma coleção de livros que eu aconselharia, sem dúvida. Obrigado por nos seguir, obrigado por comentar, por partilhar, por deixar um like, obrigado por subscrever o canal. Um abraço. É exatamente isso que nós pretendemos, trazer para aqui, para este espaço. Já agradecer também os estúdios Che Agora Aguenta por permitir a gravação sempre das várias entrevistas aqui no VH Mendes TV, no YouTube, é o meu podcast Conversas com V, e portanto a ideia é sempre trazermos pessoas profissionais de várias áreas, não necessariamente com notabilidade pública, mas pessoas que tenham uma experiência, um percurso de vida interessante para partilhar. Não são as audiências, é sempre o conteúdo, e isso faz toda a diferença. Estou onde tu estás, um abraço.